Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que você irá assistir a nossa aula de hoje. Lembrando que esse canal foi criado para poder auxiliar os alunos, os estudantes de física nesse período de pandemia. Não importa se você é o estudante do ensino médio regular, se você é o estudante que almeja fazer a prova do Enem, a prova da UERJ ou qualquer outro vestibular que vai ocorrer no Brasil. Além disso, se você é aluno do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, esse canal também vai tentar, vai abraçar você, tá bom? Na aula de hoje, eu vou resolver 3 exercícios e eu vou resolvê-los de forma bem tranquila, passo a passo, bem devagar, justamente para você que tem dificuldade em resolver esse tipo de questão. Tá? Eu não vou pular as contas, eu vou fazer tudo bem detalhadamente, para poder você conseguir dar o primeiro passo nesse assunto, que é o assunto correspondente a cargas elétricas e a lei de Coulomb. Lembrando que esta aula é uma continuação de uma aula anterior, de um vídeo anterior, onde eu expliquei a teoria sobre cargas elétricas e leis de Coulomb, e eu vou deixar o link dessa aula na descrição aí desse vídeo que você está assistindo agora. Hoje a aula basicamente irá se resumir a solucionar 3 exercícios. Como eu disse, 4 exercícios. Como eu disse, solucionando eles detalhadamente. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão da nossa aula de hoje é uma questão que envolve o cálculo da quantidade de carga elétrica. Vamos ler a questão então. Calcule a quantidade de carga elétrica em um objeto metálico que apresenta 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons em falta. Bom, antes de qualquer coisa, você tem que parar e tem que pensar. Esse objeto que eu vou calcular a quantidade de carga elétrica dele, ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Tá? O que tem que vir na sua cabeça é o seguinte: toda vez que uma questão informar, como está aí na segunda linha desse texto, que o objeto apresenta elétrons em falta, essa é a situação desse objeto, elétrons em falta, significa que esse cara está eletrizado positivamente. Por isso que a questão forneceu para você aí, esse Ezinho que está aí entre parênteses, que é a carga elétrica elementar, com o valor positivo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Então você já sabe que esse cara está eletrizado positivamente. Bom, para você efetuar esses cálculos, você vai usar a expressão que efetua o cálculo da quantidade da carga elétrica, que é essa fórmula bem simples que está aí. Lembrando que a letra Q maiúscula que está aparecendo aí para você representa a quantidade de carga elétrica nesse objeto, a letra N representa o número de elétrons em falta ou em excesso no objeto. Bom, por que em falta ou em excesso? Se tiver em falta de elétrons, esse N significa, representa que esse objeto é eletrizado positivamente. No caso de excesso de elétrons, significa que esse cara vai estar eletrizado negativamente. Eu vou falar isso para você depois numa outra questão. Bom, então guarda que a letra N representa o número de elétrons. E por último, essa letra E está aí, a carga elétrica elementar, ela representa um valor fixo. Será sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A única diferença é que quando o objeto estiver eletrizado negativamente, nós vamos ter que usar esse valor negativo, tá bom? Também nós vamos mostrar um exemplo envolvendo isso hoje. Continuando, então, para você efetuar o cálculo, primeiramente você vai substituir o valor do N. E a questão diz para você claramente, olha, esse objeto apresenta 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, no lugar da letra N, eu vou colocar o valor 3 vezes 10 elevado a 13, como você está vendo aí no nosso quadro. Tá bom? Na sequência, eu vou colocar o valor da carga elétrica elementar, que, como eu disse, foi fornecido também pela questão, é um valor tabelado, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Seguindo aí,
a solução da nossa questão, né, a resolução, você vai efetuar o cálculo desses dois números, que são números que estão escritos em notação científica. Para quem não sabe o que é notação científica, nada mais é que uma forma diferente de você reescrever o número. Eu prometo que vai chegar um momento aí que eu vou fazer também um vídeo sobre isso, porque eu sei que alguns colegas não têm esse conhecimento. Bom, então você, na hora de multiplicar dois números em notação científica, primeiramente você multiplica os números da frente. Então eu vou fazer a conta do número 3 vezes o número 1,6, que vai me resultar em 4,8. Beleza? 3 vezes 1,6, 4,8. A segunda parte do cálculo, você vai efetuar a multiplicação dessas potências de base 10. Repara que eu tenho 10 elevado a 13, você vai multiplicar isso por 10 elevado a menos 19. Bom, como é que você resolve isso? Você repete a base, que é o número 10, e soma os expoentes. Você vai pegar então o número 10, que é a base, vai repetir, vai pegar o expoente 13, que está na primeira potência, e vai juntar com o menos 19 da segunda. Por isso que está aí, ó, 10 elevado a 13 menos 19. Simples assim. Repete a base e depois você pega os expoentes do jeito que eles aparecem e coloca ali. Tá bom? Isso quando for a multiplicação. Tá bom? Em seguida, você vai efetuar o cálculo. 10 elevado a 13 menos 19, que é o expoente aí, vai resultar no valor menos 6. Daí, a solução da questão número 1. A quantidade de carga elétrica é igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Lembrando, meus amigos, que essa letra C que aparece ali, ao final da questão, representa a unidade Coulomb, que é a unidade específica adotada pelo Sistema Internacional para a quantidade de carga elétrica. Beleza? Vamos prosseguir. A próxima questão é uma questão que eu peço para você determinar o número de elétrons em falta ou em excesso em um objeto que apresenta uma quantidade de carga elétrica Q igual a menos 6,4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Bom, repara que nesse caso, então, a questão já te deu a quantidade de carga elétrica, ele quer justamente saber o valor da letra M, que é o número de elétrons. Bom, observe o seguinte, que essa quantidade de carga elétrica é igual a menos 6,4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Esse sinalzinho de menos que está na frente do número 6, ele representa que essa quantidade de carga é uma quantidade de carga elétrica negativa. Beleza? Então, no lugar da letra Q, eu substituo o valor, menos 6,4 vezes 10 a menos 6. Como a quantidade de carga elétrica é negativa, obrigatoriamente você tem que usar a carga elétrica elementar também com o seu valor negativo. Daí, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Antes de eu prosseguir, alguns alunos ficam com dúvida na hora de fazer esse tipo de exercício em saber qual o valor que eles colocam ali embaixo, seja negativo ou positivo. O macete é o seguinte, você pode pensar o seguinte, o bizu para esse tipo de dúvida é o seguinte: quando a quantidade de carga elétrica vier negativa, como foi apresentado nessa questão, obrigatoriamente a carga elétrica elementar também vai ter que ser usada com valor negativo. Quando a quantidade de carga elétrica for positiva, a carga elétrica elementar também vai ser positiva. Então você guarda o seguinte: se em cima está negativo, embaixo tem que estar negativo também. Se em cima está positivo, embaixo tem que estar positivo também. E por que isso acontece? Porque o número N, que é o número de elétrons, ele representa uma quantidade. Então o resultado final dessa operação sempre tem que ser um valor positivo. Tá bom? Vamos seguir. Efetuando então os cálculos, o que você vai fazer? Primeiramente você vai dividir menos 6,4 por menos 1,6 e o resultado disso vai dar o número 4, que apareceu aí. Em seguida, você vai fazer a divisão de potências de mesma base.
aonde você vai repetir a base, que é o número 10, só que agora você vai subtrair os expoentes. Então você subtrai o menos 6, que é o expoente que está em cima, menos o menos 19 que está embaixo. Como o expoente de baixo ele é negativo, você obrigatoriamente tem que colocar esse expoente entre parênteses, tá bom? Fazendo isso, continuando aí a nossa questão, menos com menos vai dar mais 19, tá bom? E prosseguindo o cálculo, menos 6 mais 19 vai me dar aí 13, beleza? Antes de continuar, eu quero te pedir desculpa que não é 4 vezes 10 elevado a 13C, tá? Isso aí foi uma falha aí na formatação. É 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Você corrige aí depois, tá bom? Eu também vou corrigir daqui a pouco. Valeu? Vamos seguir. Questão número 3. A questão pede para você afirmar quando o objeto está eletricamente neutro, quando ele está eletrizado positivamente e quando ele está eletrizado negativamente. Beleza? Primeira coisa que você tem que saber é que quando o objeto está neutro, esse é o caso mais simples, isso vai acontecer quando o número de prótons, NP, for igual ao número de elétrons, Ne. Seguindo para a letra B, o objeto está eletrizado positivamente quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Ou ainda, você pode responder assim, quando esse objeto apresenta falta de elétrons. Tranquilo? Por último, na letra C, o objeto é eletrizado negativamente quando o número de elétrons dele é maior que o número de prótons. Tá? Ou ainda, você pode responder quando esse objeto apresentar excesso de elétrons. Tranquilo, galera? Essa é uma questão bem simples para você memorizar quando ele é neutro, quando ele é positivo e quando ele é negativo. Para a gente finalizar aí a nossa aula, vamos para a questão que envolve a lei de Coulomb. Beleza? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá ver a questão primeiro. Calcule a intensidade da força entre duas cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 e Q2 igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que estão separados por uma distância de 2 centímetros uma da outra no vácuo. Beleza? A questão bem informa que no vácuo, a letra K, que é chamada constante eletrostática, vale 9 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado, vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Beleza. Antes de você efetuar essa questão, que é uma questão que envolve a lei de Coulomb, eu tenho que chamar a sua atenção para um detalhe. Essa questão nos forneceu a distância em centímetros. Está aí, ó, 2 centímetros. Só que se você olhar para a constante eletrostática, que é essa letra K, aparece lá, Newton vezes metro ao quadrado. Essa letra N aí está querendo dizer o seguinte para você, olha, antes de você efetuar os cálculos, observe se a distância está em metros. Se não tiver em metros, você tem que transformar para metros. E você já viu aí no texto da questão que a distância está em centímetros. Então você tem que transformar para metros. Para isso, eu vou te ensinar um macetinho que você vai transformar para metros, tá? Melhor, quando tiver em centímetros, você vai transformar para metros. E além disso, ainda vai escrever o resultado em notação científica para poder facilitar os cálculos ao longo da questão. Beleza? Então vamos lá. Tá aí primeiramente o macetinho. Né? O macete ele só serve para transformar de centímetros para metros. Né? Para isso, basta você multiplicar o número que foi fornecido na questão pela potência 10 elevado a menos 2. Fazendo isso, os 2 centímetros aí que foram nos fornecidos na questão, passará a ser escrito por 2 vezes 10 elevado a menos 2, só que agora em metros. Beleza? Então é esse valor final que você vai utilizar na questão. Vamos para o cálculo então. Para você calcular a força entre duas cargas elétricas, ou em outras palavras, a força elétrica, você vai ter que usar essa fórmula aí, que é conhecida como a lei de Coulomb.
E como eu falei, eu tratei dessa teoria na aula anterior, que vai estar aqui na descrição desse nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é observar se você tem todas as informações. Eu tenho a letra K, que está aí no final, o valorzinho fixo. Você tem o valor da carga elétrica 1, da carga elétrica 2, e por último, a distância, eu já transformei ela para metros. Então eu tenho tudo que eu preciso para poder resolver essa questão. Bom, então para começar, você primeiramente vai substituir o valor da letra K, que vale 9 vezes 10 elevado a nona. Repara que eu vou fazer essa questão bem detalhadamente, tá bom? Não se preocupe, não fique nervoso. Vezes a carga elétrica 1, o módulo da carga elétrica 1, que vale 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então eu tirei o símbolo e coloquei o valor no lugar. E a carga elétrica 2. Só que a carga elétrica 2 ela tem um valor negativo, menos 2 vezes 10 a menos 6. Só que se você observar aí na nossa fórmula, tem dois traços assim, ó, em volta da letra Q, né? Esses dois traços representam o módulo. Então, mesmo o valor sendo negativo, você substitui ele na fórmula positiva. Tranquilo? E no denominador, a distância, você vai substituir agora o valor em metros. 2 vezes 10 elevado a menos 2, isso tudo vai ficar elevado ao quadrado. Bom, substituir, agora é só conta até o final. É tranquilinho, vamos lá. Primeiramente, nós vamos multiplicar esses números da frente, que eu marquei aí em vermelho. Então você vai fazer 9 vezes 4 é 36, 36 vezes 2, 72. Valeu? Esse 72 você vai multiplicar pelo resultado da multiplicação de potências de mesma base, aonde você vai repetir a base, que é o número 10, e vai somar os expoentes 9, menos 6 e menos 6. Beleza? E essa foi a parte do numerador. Simples assim. Eu vou voltar um pouquinho. Olha só. Eu repeti a base, que é o 10. E eu vou somar o expoente, o 9 do primeiro, menos 6 do segundo e o menos 6 do terceiro. Daí ficou assim. 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. E no denominador, tá? Que eu vou tratar agora, eu marquei aí o denominador em verde, para poder você facilitar o segmento da questão. Esse denominador, eu tenho um número de notação científica, que é formado por duas partes, elevado ao mesmo expoente. Aí tem uma brincadeirinha que eu gosto de fazer assim, ó. Tudo que está junto, eu posso separar. Então, eu vou pegar primeiro o número 2, e vou levar o expoente que está do lado de fora, que é o 2, multiplicado por 10 elevado a menos 2, elevado ao mesmo expoente que está do lado de fora, que é o 2. Você vai repetir o expoente. Valeu? Seguindo aí a questão, 72 vezes 10 elevado a 9 menos 6 vai me dar como resultado 10 elevado a menos 3. E no denominador, você vai fazer a conta. 2 elevado ao quadrado, 4. E depois, a segunda parte, você vai usar uma técnica que é chamada de potência de potência, que é menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Sempre que você tem assim, ó, uma potência elevada a outra potência, que é o que está acontecendo aí, você multiplica o expoente que está do lado de dentro pelo expoente que está do lado de fora. Menos 2 vezes 2 resultou menos 4, que está aparecendo aí para você no denominador. Valeu? Seguindo, então, você vai efetuar os cálculos. Agora, a gente vai fazer uma conta de divisão. Primeiro, eu vou dividir 72 por 4, tá bom? Que vai me resultar no número 18. E você vai multiplicar isso pelo resultado da divisão de 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 4, tá bom? Aí você vai aplicar a regra de divisão de potências de mesma base, aonde você repete a base, que é o número 10, só que agora você subtrai os expoentes. Você subtrai o expoente de cima, que é o menos 3, menos o expoente de baixo, que é o menos 4.
tá bom? Como o expoente que está no denominador é negativo, eu coloquei ele aí entre parênteses, tá bom? Efetuando os cálculos, menos com menos vai me dar mais 4, tá? E por último, não, ainda não por último, menos 3 mais 4 vai resultar o número 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10, então eu vou multiplicar pelo número 18 que está na frente, e agora sim resulta no valor 180 newtons. Já que eu estou calculando uma força, você sabe que a unidade adotada pelo Sistema Internacional para forças é o newton. Esse então é o gabarito da nossa questão número 4. Beleza? Eu aconselho a você, depois que você assistir essas aulas, antes de partir para a bateria de questões que eu vou passar para você, tente refazer essas questões. Mesmo que você tenha dificuldade, tapa essas questões com papel, tenta fazer uma linha, esqueceu, volta, dá uma coladinha, tá? Para você pegar o jeito, entendeu? Repetiu todas essas questões que eu já passei, aí sim você vai para os exercícios propostos agora ao final da aula de hoje, tá bom? A lista de exercícios é essa aí, são 3 exercícios, tá? Aonde eu vou tentar, eu vou forçar que você repita os mesmos procedimentos que eu apresentei ao longo da aula, tá bom? No próximo momento eu vou também passar para vocês a solução dessas questões, tá? Eu vou fazer um vídeo só resolvendo as questões. Nesse vídeo eu provavelmente não vou aparecer, eu vou filmar a folha de papel e eu vou solucionar essas questões para você, para o vídeo ficar mais curtinho, tá bom? Beleza, galera? Por hoje é só, a aula acaba aqui. Se possível, né, se você não tem um motivo muito sério, não tem que trabalhar ou algo desse tipo, fique em casa. Esse período de pandemia é um período muito difícil. Eu sei que nós já estamos muito tempo dentro de casa, vai ficando um pouco chato, mas faça um esforço pela sua saúde e pela saúde daqueles que você ama, tá bom? Não esquece que esse vídeo está lá no nosso canal Física Boa. É um canal que foi criado para você mesmo, para poder te ajudar. Reveja as aulas quantas vezes você precisar. Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no próprio canal. Professor, eu não entendi esse passo aqui da questão. Você pode repetir? Porque ali mesmo eu vou tentar responder você, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Valeu, galera. Um forte abraço. Eu espero que você esteja se cuidando. Desejo tudo de bom para você e para sua família. Até a próxima aula.